Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, os versos 7 a 25. Abra a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 7, versos 7 a 25. Deixe ela aberta aí, e à medida em que a mensagem for transcorrendo, nós estaremos lendo com os irmãos os textos que fazem parte desse trecho do capítulo 7. Romanos 7, 7 ao 25 é o texto base da ministração desta noite, e hoje nós continuaremos com a série Questões a respeito do pecado e da salvação. Vamos repetir comigo? Repita após mim. Questões a respeito do pecado e da salvação. Amém? E nessa série de mensagens, nós estamos definindo a nossa visão doutrinária, a nossa posição doutrinária como igreja, sobre duas importantíssimas doutrinas da fé: a doutrina do pecado, que é a hamartiologia, e a doutrina da salvação, que é a soteriologia. Amém? Os irmãos têm todas as mensagens anteriores da série disponíveis lá no nosso canal no YouTube, né? Verdade em Destaque. Você que nos assiste também ao vivo aí pelo Facebook, pelas redes sociais, seja bem-vindo a essa transmissão, que essa palavra edifique, abençoe a tua vida e entre com poder no teu espírito e no teu coração. E você pode também acessar lá o nosso YouTube, né, A Verdade em Destaque, e conferir todas as outras mensagens da série ali, tá bom? Irmãos, hoje eu quero trazer a 8ª ministração desta série, Questões a respeito do pecado e da salvação. E nós vamos dar um subtítulo e falaremos nesta noite a respeito da depravação total e a função da lei. A depravação total e a função da lei. Mantenha a sua Bíblia aberta em Romanos 7, versos 7 a 25. E aqui, nessa passagem, Paulo vai mostrar por que a lei foi dada. Paulo vai ensinar a respeito de quais os efeitos da lei na vida do homem. Aqui em Romanos 7, do 7 ao 25, Paulo vai descrever o que acontece quando alguém tenta merecer a salvação, confiando. Aleluia. Confiando, dependendo, resguardando-se na lei. Amém? Amém? Veja que um judeu que recebia a lei como caminho de salvação, e estava disposto a guardar tudo que a lei dizia para se salvar. Mas o resultado final era um desastre. E surge então a questão desde os tempos da igreja primitiva: qual a relação então entre a lei e a graça? Qual a função da lei? E como fazer então para alcançar a salvação? Se afinal de contas, quem recebe a lei e se esforça por fazer tudo direitinho para guardá-la nos mínimos detalhes, ainda assim acaba não obtendo êxito. E Paulo vai trazer aqui 3 aspectos, mostrando para a igreja, que era predominantemente judaica na cidade de Roma, o que a lei produz no coração do homem até nos levar a Cristo. Amém? Amém. Diga assim comigo: o que a lei produz
no nosso coração, até nos levar a Cristo. Eu vou recapitular um pouco, porque nós falamos nisso na 7ª mensagem da série, mas como ficamos 2 finais de semana aqui sem tratar deste assunto com os irmãos, é necessário uma breve recapitulação. E Paulo vai mostrar aqui, em primeiro lugar, que a lei mostra a nossa morte. E agora sim, nós vamos ler Romanos, capítulo 7, nós vamos ler do verso 7 até o verso de número 13. Romanos 7, 7 ao 13 diz assim: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, dado pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Amém? Diga comigo, a lei mostra a nossa morte. Irmãos, por 40 anos no deserto, Israel tentou obedecer à lei. Mas a história nos mostra que eles quebraram todos os mandamentos inúmeras vezes. Sim ou não? Sim. Observe melhor o verso de número 7, do capítulo 7 de Romanos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que Paulo está a dizer aqui, irmãos? Que a lei não é pecado, mas na hora em que Deus deu a lei e disse que cobiça é pecado, aí nós ficamos sabendo que é pecado. Preste atenção que essa palavra é muito profunda. O que Paulo está dizendo aqui? Que a lei não é pecado, mas na hora em que Deus deu a lei e disse que cobiça é pecado, aí nós ficamos sabendo que é pecado, pois não pensávamos que cobiçar era pecado. Então, um dos benefícios, irmão Paulo, da lei é justamente nos proporcionar o conhecimento daquilo que é pecado. Amém? Um dos grandes benefícios da lei é nos proporcionar, é nos dar o conhecimento daquilo que é pecado. E aí nós olhamos para o verso 8 do capítulo 7 de Romanos. Romanos 7, verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião, sublinhe na sua Bíblia essas palavras, tomando ocasião, pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Aleluia. A lei, irmãos, em si não é má, mas sim um pecado que se aproveita dela para despertar em nós todo tipo de maus desejos. Amém? Quantos estão entendendo? Qual o efeito que a lei tem? A lei tem o efeito de ser um veículo através do qual o pecado nos provoca. A lei é um veículo através do qual o pecado
pecado nos provoca a errar. Quando que o pecado desperta? Paulo vai responder: no momento em que a lei o proíbe. Então, quando você se depara com a proibição da lei, você percebe que, ainda que seja errado aos olhos de Deus, é possível fazer aquilo. E a sua natureza totalmente depravada, se você não é nova criatura em Cristo Jesus, acabará por fazê-lo. Então o mandamento, ele desperta o pecado original incubado no coração do homem. E aí nós temos Romanos capítulo 7, verso 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri, diz o apóstolo Paulo. Paulo está mostrando aqui que a lei é uma espécie de gatilho espiritual que deflagra. A lei é uma espécie de gatilho espiritual que ativa o pecado incubado no coração do homem, sem Deus, sem Cristo, totalmente depravado. E dessa forma, a lei acaba causando a morte. E ela vem de Deus justamente projetada como um instrumento pelo qual o pecado é ativado em nós e nos mata. Romanos 7, verso 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Seguindo o texto, vamos chegar nos versos 11, 12 e 13 de Romanos capítulo 7. E nesses versos, Paulo vai descrever, irmã Joseli, como o pecado se prevalece, se aproveita da lei e finalmente mata o homem. No verso 12, Paulo afirma assim: assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Mas qual é o problema, irmão Heracles, com essa lei santa, justa e boa? É que ela foi dada para pessoas pecadoras, pessoas que não são santas, que não são justas e que não são boas. Então, o problema não é a lei, o problema é o homem. O problema não é a lei, o problema somos nós. Aleluia. Portanto, a primeira compreensão que nós temos aqui, irmão Hélio, nessa noite, e isso é importante que fique muito bem fixado na mente e no coração desta igreja e de todos que nos assistem, é que a lei ela foi dada para caracterizar o pecado, para dar força, meu caro Luan, ao pecado, e para mostrar com isso que o ser humano sem Cristo está espiritualmente morto diante de Deus. Amém? Amém. Mas nós temos aqui ainda Paulo falando no capítulo 7 que a lei ela tem o efeito de mostrar a nossa impotência espiritual. Então além da lei mostrar a nossa morte, ela mostra a nossa impotência espiritual. Porque Paulo vai falar da situação de alguém que não conhece Cristo, de alguém não regenerado, de alguém debaixo da lei e que deseja cumprir a lei, mas não consegue, Marlene, fazer isso. Querer é uma coisa, irmão Rubens, conseguir é outra. Romanos 7, 14 ao 21 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero,
Consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei, Paulo dizendo, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Sublinhe isso. O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O que Paulo está falando aqui nesses versículos? Ele está descrevendo a experiência de uma pessoa que sabe a vontade de Deus, que tenta agradar a Deus pelas suas próprias forças, obedecendo a lei de Deus, mas simplesmente não consegue, não obtém êxito nisso. Vou repetir o verso 15 de Romanos 7. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, até quero, mas isso não faço. Mas o que não quero, o que aborreço, isso faço. Qual é o problema aqui, irmãos? O problema é que o problema não é a lei que é espiritual, mas o homem que é carnal. O problema não é a lei que é espiritual, mas o homem que é escravo do pecado. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu, Paulo dizendo, como homem, eu sou carnal, vendido sob o pecado, ou seja, vendido como um escravo, e o meu senhor atual é o pecado. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que ele é escravo, que o homem é escravo do pecado. Diga comigo, o homem é escravo do pecado. E sendo escravo do pecado, ele não faz o que quer, irmão Sueli, mas sim o que o pecado quer que ele faça o tempo todo, mesmo sabendo que está errado, mesmo desejando fazer o certo. Mas ele, Milene, esse homem, escravo do pecado, simplesmente não tem forças, não tem liberdade. Devido a quê, pastor? Devido ao estado de depravação total. Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo dizendo, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ou seja, dia a dia, esse homem faz exatamente o que a lei diz para não fazer. E o faz continuamente. Por quê? Porque é escravo do pecado. Romanos 7, 16 e 17. E se faço o que não quero, veja bem, ele não quer, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Sublinhe na sua Bíblia, o pecado que habita em mim. Em quem habita o pecado? Em mim. Nesse homem que tenta salvar-se, que tenta agradar a Deus através da lei, mas devido ao estado de total e completa depravação, por mais que deseje, por mais que queira, não consegue. Por quê? Porque ainda está debaixo de uma regência, de um governo espiritual, onde o seu Senhor não é Jesus, mas sim o pecado. Martinho Lutero até escreveu um livro que eu trouxe aqui. Eu penso que todo crente deveria ler esse livro, Nascido Escravo. E é exatamente o que eu estou pregando aqui nessa noite, que Lutero está explicando aqui, né? Fazendo a exposição, não só do capítulo aqui 7, mas de várias passagens da Escritura,
com relação a esse relacionamento, essa relação que existe entre lei e graça. Tema hoje que está muito atual e que infelizmente muitos ainda não compreendem, mas nós aqui nessa série de mensagens estamos definindo o que esta igreja crê sobre a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Amém? Aleluia! Veja que o homem não é apenas um escravo do pecado, o homem natural, mas o pecado é ao mesmo tempo um patrão que habita dentro dele. Vou repetir: o homem não é apenas um escravo do pecado, o homem natural. O pecado ao mesmo tempo é um patrão que habita dentro dele. Romanos 7,18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Sublime bem isso. No homem natural não habita bem algum. Se não habita bem algum, então como que ele de alguma maneira poderia usar o seu livre-arbítrio para querer Deus? Como que alguém em quem não habita bem algum vai de alguma maneira pelas suas próprias forças e iniciativa desejar o bem maior? Jamais. A não ser que este bem maior tome a iniciativa a esse homem natural, a essa mulher natural, e regenere primeiramente o seu coração, para que então ali possa plantar a boa semente do Evangelho, e essa semente frutificar de acordo com a eterna eleição de Deus. Aleluia! Não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo está dizendo aqui o seguinte: que alguém pode querer, que alguém pode desejar, almejar, ver, entender, fazer o bem e etc., mas simplesmente nas suas próprias forças não conseguirá. Por que não conseguirá, Marlene? Porque há um poder maior sobre a vida, há uma regência maior sobre a vida do homem natural, que o escraviza ao pecado, que o faz quebrar, mesmo que não queira, ou nem seja consciente disso, mas o faz quebrar a lei de Deus. Romanos 7, 19 e 20, é o que Paulo está dizendo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Não é que Paulo era assim, ele está se usando de exemplo aqui, porque afinal de contas ele já era nova criatura. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o homem quer obedecer a Deus, mas não é livre para isso, pois o seu arbítrio está escravizado ao pecado, está amarrado à natureza pecaminosa. Aleluia! Então é nesse sentido que nós, que seguimos a teologia reformada aqui nessa igreja, entendemos que o homem não tem mais livre arbítrio depois da queda, depois de Gênesis 3. Por quê? Porque o seu arbítrio, porque o seu querer, porque a sua vontade estão acorrentados pelo mal. E nessa condição, o homem não pode fazer a vontade de Deus e nem mesmo se preparar para isso. Então, a lei dela mostrar a nossa morte, ela provoca o conhecimento da nossa impotência de por nós mesmos alcançarmos a salvação de Deus. Amém? Amém. Eu quero trabalhar agora o terceiro ponto com os irmãos,
que vai nos mostrar que a lei foi dada para revelar a nossa mais profunda escravidão. Romanos 7, 21 ou 25. Acho então esta lei em mim. Paulo continua desenvolvendo o tema. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo do pecado que está nos meus membros. Você conhece gente assim? Que ele ouve o Evangelho, ela acha bonito o Evangelho, ele simpatiza com a igreja, com os ensinos da palavra, e etc e tal, mas ele não consegue ser crente. Ela não consegue ser crente. Por quê? Porque é o que Paulo diz aqui, segundo o homem interior, eu até tenho prazer na lei de Deus. Tem pessoas que acham bonito que ele gosta de frequentar a igreja, ele gosta de ouvir sermões, ele gosta de ouvir hinos, ele tem prazer em andar com os irmãos, mas se ainda não teve essa experiência da regeneração do Espírito Santo, se ainda não teve essa experiência de um encontro com Deus, então nos seus membros continuará uma luta interior. Por quê? Porque ainda está escravo no domínio do pecado, e quanto mais tentar pela religiosidade, pela lei, ou qualquer forma de lei que seja, corrigir os seus próprios caminhos, melhorar as suas atitudes e de alguma forma alcançar a salvação, quanto mais andar nessa direção, mais de Deus se afastará. E aí Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei, mas com a carne a lei do pecado. Então esse é o terceiro efeito da lei no coração do homem. Repita após mim: a lei foi dada para nos revelar a mais profunda escravidão humana. Paulo está mostrando aqui a escravidão a qual estamos sujeitos pela lei, e ele vai resumir o conflito no verso 21. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Essa é a versão da linguagem de hoje. Eu achei a mais clara para trazer essa compreensão aos irmãos. Vou ler de novo. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Perceba, ele quer fazer, mas encontra essa lei, encontra esse mal que habita nele, que o escraviza, que o domina. O judeu se vangloriava na lei, tinha prazer na lei de Deus, mas quantos de fato guardavam a lei? Romanos 2:23. Romanos 2:23, Paulo diz assim: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. E aí nós chegamos no capítulo 7, verso 23. Paulo vai continuar dizendo: mas vejo uma lei diferente naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Aqui Paulo muda a simbologia. Ele começa a usar uma outra simbologia, a simbologia de um prisioneiro de guerra. E nesta guerra contra o pecado, ele, como homem natural, perdeu.
está aprisionado pelo inimigo, que é a lei do pecado, operando no seu corpo, nos seus membros, na sua vida. Só que finalmente chegamos em Romanos 7:24. Você percebe que há uma progressão de raciocínio, há uma progressão de coisas aqui no capítulo 7, que é um dos capítulos mais profundos e mal compreendidos das Escrituras. Mas você está entendendo a palavra nessa noite, aleluia. E aí finalmente chegamos em Romanos 7:24, e a lei alcança então o seu propósito. Quando Paulo diz: como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva à morte? Por que eu digo isso, irmãos? Que aqui no Romanos 7:24 a lei alcançou o seu propósito. Porque enquanto a gente não gritar de todo o coração, como Paulo aqui gritou, não estaremos prontos para ser salvos. Enquanto o homem e a mulher não gritar de todo o coração, como sou infeliz? Enquanto o homem e a mulher não gritar de todo o coração, quem me livrará deste corpo que me leva à morte? Não estará pronto para ser salvo. Enquanto o homem e a mulher abrigar alguma esperança no seu coração de que de alguma maneira é melhor que os outros, de que de alguma maneira pode fazer o que os outros não fazem, de que apesar de tudo as coisas estão ainda sob controle, de que nós vamos chegar lá, de que Deus vai nos dar o nosso merecimento, de que nós temos em nós a capacidade de abraçar o Evangelho, e por aí vai. Enquanto esse tipo de pensamento encher a mente e o coração dos homens, eles não entenderam nada. E está cheio até mesmo de gente na igreja que com relação ao pecado e à salvação, infelizmente também ainda não entendeu nada. Mas você está alcançando o entendimento do Senhor nesta noite. Você que me assiste na sua casa está alcançando o entendimento do Senhor nesta noite, aleluia. Só quando o homem chega em Romanos 7:24 ele pode ser salvo. Até chegar ali, ele não está pronto, ela não está pronta para entender ou receber a salvação. Por quê? Porque ou dependemos completamente de Cristo para sermos salvos, ou não dependemos de forma alguma. Vou repetir. Ou dependemos completamente de Cristo e ninguém mais e nada mais para sermos salvos, ou não dependemos de forma alguma. Aleluia. E Paulo dá uma resposta ao homem desesperado de Romanos 7:24. E a resposta de Paulo é a introdução daquilo que depois ele vai desenvolver no capítulo 8 de Romanos, que nós abrimos o culto nesta noite com essa leitura. Ali em Romanos 7, verso 25, no início do versículo, Paulo começa a responder ao homem desesperado de Romanos 7:24, quando ele diz assim: dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Por que dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor? Porque dependo completamente de Cristo para ser salvo. Paulo vê o homem desesperado pela salvação. Então Romanos capítulo 7, do 7 até o 24, é uma evolução, aonde o homem vai chegando a um ponto
que ele estava desesperado pela salvação. É isso que Paulo expõe no capítulo 7. Ele vê o homem, ele expõe o homem no capítulo 7, irmão Iráclis, consciente do seu estado de depravação total. E aí, para esse ser humano desesperado, ele mostra Jesus Cristo. Aonde? No capítulo 8. Entretanto, antes de fazer isso, Paulo termina o seu pensamento no final do verso 25 de Romanos capítulo 7. Ele diz: portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Perceba que o capítulo 7, ele termina com a absoluta certeza do estado de depravação total da humanidade. Não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia. E alguns irmãos olham para esse capítulo 7 de Romanos e pensam que Paulo estava descrevendo a experiência dele. Mas irmãos, será que Paulo vivia escravo do pecado o tempo todo, sem nunca conseguir fazer o bem que ele queria? Será que mesmo regenerado pelo Espírito Santo, através do novo nascimento, unido a Cristo, Paulo não conseguia agradar a Deus em nada? Se fosse assim, Paulo não diria no capítulo 6, no verso 22, que ele já havia sido liberto da escravidão do pecado. Romanos 6, 22, ele diz ali: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso proveito para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, se esse não é o caso, se Paulo não está falando de si mesmo, apenas usando-se como um exemplo no decorrer de todo o capítulo 7, o que ele está descrevendo aqui? Eu não creio que ele esteja descrevendo aqui a experiência cristã normal. Porque a experiência cristã normal não é isso: eu quero e não consigo, eu sou crente uma hora, não sou crente depois, eu ganho a salvação, eu perco a salvação. Nós já vimos aqui, pela teologia reformada, que é impossível isso, e pela Escritura. Muita gente lê Romanos capítulo 7 e até se consola assim, acha como uma desculpa: se Paulo passava por isso, cai, levanta, então não estou tão mal assim. Mas irmãos, não é disso que Paulo está falando no capítulo 7 de Romanos. Paulo, em Romanos 7, não está descrevendo a experiência cristã normal. Ele está descrevendo o desespero de alguém que quer agradar a Deus pelas suas próprias forças. E é absolutamente impossível isso. O homem de Romanos capítulo 7 perde em todos os aspectos. Isso não é a experiência cristã. A nossa vida não pode ser isso aqui. A nossa vida não pode ir só até Romanos 7, 23. A nossa vida não pode ser só a depravação total do homem. Não. Claro que isso não significa, Sheila, que o cristão verdadeiro não passa conflitos, não passa lutas. Só que apesar de passar conflitos, lutas, provações, tribulações, o cristão verdadeiro é vencedor, porque ele é eleito de Deus em Cristo Jesus. Porque a perseverança dos santos e a graça irresistível não o deixam cair. É verdade, papai. Aleluia.
andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja que apesar da existência de um conflito constante, o cristão que anda em espírito derrota as obras da carne. Amém? Amém. Como é que eu vou derrotar as obras da carne, pastor? Andando em espírito. Glória a Deus, é verdade. Mas o que Paulo está falando ali no capítulo 7 de Romanos é a derrota total do homem que tenta agradar a Deus por si mesmo, num estado de depravação total. E quais são as aplicações para nós hoje? Com isso eu já vou me encaminhando para o final dessa noite. Eu acredito que tem muita gente, irmã Milene, ainda hoje nas igrejas, que não está convertida de verdade. Por quê? Porque não entendeu a doutrina bíblica da depravação total. E por não entender, nunca chegaram, irmão Rubens, ao ponto de reconhecer, ao ponto de declarar: miserável homem que eu sou. Na teologia reformada ortodoxa, que é a que esta igreja segue, nós chamamos isso de convicção de pecado. É a pessoa estar convicta, Cristina, de que é pecador, que está perdido, que só merece a ira de Deus, e daí, aguardando a misericórdia de Deus, clamará ao Senhor, esperará somente o Senhor. Isso sim é convicção de pecado. Irmãos, o capítulo 7 de Romanos é um dos melhores capítulos da Bíblia para entender o que é a depravação total. Esta é uma doutrina bíblica redescoberta pela Reforma Protestante. E ela afirma que o pecado atingiu a raça humana de tal maneira que corrompeu todas, eu disse, todas as faculdades do ser humano, especialmente a vontade. A nossa vontade, como descendentes de Adão, como homem natural, é escrava do pecado, é inclinada a todo mal. Pode ver, se deixar o homem a sua própria vontade, e dela a ele, o homem natural, e dela a ele a possibilidade de escolha, de decisão, ele simplesmente não vai conseguir. Então, toda a exposição que fizemos desta passagem, nesta e outras mensagens da série, prova claramente isso. Se Deus não vier ao nosso encontro pelo seu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, fortalecendo a nossa vontade, regenerando a nossa natureza, quebrando as correntes da influência do pecado, nós não podemos nos converter, entender, crer, enfim, não podemos nada, não podemos ser salvos. É Deus quem efetua em vós o querer e o realizar da sua vontade. Aleluia. E a sua vontade é que todos os seus eleitos em Cristo sejam salvos. Aleluia. Portanto, estamos dizendo aqui que salvação, irmão Iraques, do começo ao fim, é obra de Deus pela graça. Não é obra do homem, não é vontade do homem, é obra de Deus, é vontade de Deus. Salvação do começo ao fim é obra de Deus pela graça, e só resta a nós uma única esperança. Qual esperança, irmão Hélio? Que Deus tenha misericórdia de nós. Se Ele não tiver misericórdia de nós, Marlene, a nossa vida será Romanos 7, e o fim dela, perdição eterna. Mas graças a Deus, irmãos, por Romanos capítulo 8, verso 1, que diz: e é assim que essa história termina para os eleitos de Deus em Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia.
Que condenação é esta que Paulo menciona aqui? É a condenação do capítulo 7, que ele explicou detalhadamente ali. Mas quem está em Cristo, cristiano, já não está mais debaixo dessa condenação. Amém? Por que não está? Porque Romanos 8,2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sabe o que é isso? Isso é ser cristão. Sabe o que é isso? Isso é estar livre dessa lei do pecado e da morte e debaixo de uma outra lei, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Irmãos, a lei nos condena, o pecado domina, aprisiona, escraviza o homem e ele morre. E toda a raça humana está sujeita a isso, a lei do pecado e da morte. O homem natural está nessa aliança, está nesse casamento com o pecado. E como sair disso? A resposta é: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. E esse foi o brado, esse foi o grito da reforma protestante. Aleluia. Há esperança para o pecador na obra completa e plena de Cristo. E o que fazer então? Arrepender-se dos pecados, voltar-se para Deus, não com mérito, não com qualquer coisa que alguém pense em ter, mas com um grito, com um gemido, com um brado de reconhecimento da sua pobre, miserável condição espiritual em si mesmo, declarando que precisa de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia! Amém? Amém. Aleluia! Fique em pé no seu lugar. Obrigado, Jesus. Diga assim bem alto após mim: graças a Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez, mais alto. Graças a Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Nós vamos ter uma palavra de Deus com a pastora Doni. E que Deus abençoe a sua vida. Você que nos assistiu ao vivo pelas redes sociais até aqui, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Se você é de Paranaguá, da região litoral aqui do Paraná, você está convidado para participar presencialmente de um dos nossos cultos, de uma das nossas reuniões aqui, e receber ao vivo as mensagens aqui do púlpito da restauração, todos os domingos, a partir das 19h30. Até lá, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, irmão?